Subiram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Viu? Não tinha tempo, porque havia sempre uma emergência, pessoas a atrair a atenção de Jesus e a pedir o seu socorro. Pelo fato de atender contínuos chamados para o serviço, alguns dos seus amigos diziam que Jesus estava fora de si. É louco esse homem, não para, não cuida de si. As pessoas o buscavam quando ele queria descansar. Jesus se cansava. E quando ele se recolhia para o deserto para descansar, acontecia uma urgência, uma necessidade. A figura de João Batista, vestido de peles de camelo e gritando no deserto, introduz o livro de Marcos. Olhar para este evangelho como um conciso documento, um documento rápido, sumário, nos ajudará a compreendê-lo melhor. Ao contrário dos outros evangelhos, Marcos registra poucos diálogos, poucas reflexões pessoais ou ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele estava a escrever para uma audiência um pouco impaciente, sofrida, em uma situação delicada de muita perseguição, acusações e ameaças. E agora nós vamos destacar o contexto histórico em que Marcos escreveu o seu evangelho. Por que que a audiência, os ouvintes que iriam ler o evangelho de Marcos estavam impacientes, não tinham tanta, tempo ou atenção, disponibilidade para ouvir acerca dos ensinamentos? Vamos entender isso quando percebemos agora o contexto em que Marcos escreveu o seu evangelho. Marcos escreveu o seu evangelho durante o reinado do imperador Nero. E eu tenho certeza que alguns de vocês sabem bem que Nero é conhecido como perseguidor dos cristãos. Nero inventou a mentira de que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. E por conta dessa falsa acusação, ele passa a hostilizar, a perseguir, a maltratar, a mandar matar os cristãos. E nesta altura, duas das principais colunas da igreja, Paulo e Pedro, foram mortos. Por conta disso, os crentes romanos estavam desencorajados, naturalmente. Estavam entristecidos, estavam inseguros, cheios de medo, pois viviam sob constante ameaças. Com esta realidade em mente e diante deste quadro de muito sofrimento, perseguição e acusações e mortes, o evangelista Marcos descreve suas boas novas, desejoso de encorajar os discípulos de Jesus em Roma, como que querendo dizer: irmãos, estão a serem perseguidos, vocês estão sofrendo, olhem para Jesus, o servo do Senhor que também sofreu, o servo do Senhor que foi perseguido, maltratado, morto, mas triunfou sobre a morte e a sepultura. Ele ressuscitou. Olhem para Jesus. Ele sofreu por nós, mas ele venceu. Sua intenção, a intenção de Marcos no seu evangelho, era, portanto, fortalecer os alicerces da fé dos cristãos em Roma, afirmando para eles que, se necessário fosse, eles deveriam estar prontos para sofrer em prol do evangelho. E para isto, Marcos oferecia-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, o seu Senhor. Esta é a razão por que Marcos mostra-nos Jesus como servo do Senhor, que veio para servir, morreu para nos salvar. E com isto, eu quero fazer aqui uma ressalva bastante importante. Marcos está a nos dizer que seguir a Jesus em discipulado inclui cruz. Marcos está a afirmar com seu evangelho que o sofrimento, que perseguições, renúncias
elas aparecem antes da glorificação, da coroa que todos nós queremos ver e desfrutar. Em outras palavras, Marcos afirma em seu evangelho que a vida cristã inclui sim sofrimento, cruz, renúncias, autonegação. Há numerosas referências no evangelho de Marcos ao sofrimento como preço do discipulado. Vamos ler algumas dessas referências. A irmã Cesaltina pode abrir em Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, 34 e 35. Então Marcos destaca que o discipulado, a decisão de seguir a Cristo, a vida cristã, inclui cruz, inclui sofrimento, renúncia, perseguição, rejeição. Vamos ler algumas referências mostrando isso que Marcos está dizendo. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34 e 35. Você já abre Marcos capítulo 10, tá bem? Você deixa aberto no Marcos capítulo 10. Marcos 8, 34 e 35. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Sofrimento para seguir a Cristo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, se identificar com Jesus. Outra referência, Marcos capítulo 10, você vai ler os versículos que eu pedi, tá bem? Versículo 29. Então diz: Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Obrigada. Eu sei bem o que significa isso. Deixar pai, mãe, campos, irmãos, amigos, por amor a Cristo e ao Evangelho. Então, o discipulado a que Cristo nos chama inclui renúncias. Versículo 33, Inês, se faz favor. O 33. Dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Está falando do próprio sofrimento dele. Versículo 45. Porque o Filho do Homem, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda tem no Marcos capítulo 13, quando Jesus começa, nós não vamos ler agora, Marcos capítulo 13, versículo 8, 11, 12, 13, quando Jesus começa a descrever o princípio das dores, ele começa a anunciar os eventos escatológicos. A perseguição vai vir, irmãos, sofrimentos. Estamos nós dispostos a permanecermos fiéis a Cristo? E aqui, queridos, nós vemos claramente o contraste desta mensagem bíblica de Marcos, incluindo o sofrimento como algo presente na vida do cristão, do seguidor de Jesus, e o contraste com muitas das pregações que nós vemos nas igrejas dos nossos dias, com o chamado Evangelho da Prosperidade. Estamos acostumados a ouvir a ênfase dada ao Evangelho em voga em nossos dias, não inclui a cruz, inclui só as bênçãos, as promessas. Ainda se mencionam alguns dos eventos históricos que compõem o Evangelho, mas as demandas do Evangelho não são enfatizadas. É como que, não, se eu falar que tem que negar-se a si mesmo, renunciar à sua vontade, vai sofrer rejeição dentro da família, as pessoas não vão vir para Jesus. Tem que falar das bênçãos, tem que falar
da prosperidade que Jesus dá. Sim, Jesus dá. É seu tempo. A seu tempo, à sua maneira. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não deixa nenhuma dúvida acerca da personagem principal de seu livro, que é Jesus. E por esta razão, após sua rápida introdução do livro com a apresentação de João Batista, Marcos concentra a sua atenção e ênfase em Jesus, seguindo-o por toda parte por onde ele peregrinava. E já no primeiro capítulo de seu evangelho, Marcos descreve 3 milagres realizados por Jesus e uma coletânea de eventos. Qual terá sido então a razão por que Marcos deu a sua ênfase nas ações de Jesus? Por que será que o evangelho de Marcos é um evangelho de ação, de movimento, de atividade, de milagres? Os estudiosos, quando eu digo estudiosos, são pessoas que têm realmente muito se debruçado nestas escrituras e estudado. E os seus estudos, seus registros, servem para nós, aprendizes das escrituras. Então a gente pesquisa, a gente lê e estuda. Então, estes estudiosos, especialistas nas escrituras, eles afirmam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dentre os 4 evangelhos. E por esta razão, certamente, o seu registro serviu de base e fundamento para Mateus, Lucas e João. Interessante, 90% de tudo que Marcos escreveu está dentro do evangelho de Mateus e de Lucas. Marcos não faz nenhuma referência à genealogia de Jesus, como Mateus faz, como Lucas faz. Eles estão a olhar para Cristo, para a sua vida, para o seu ministério e sua missão em outra perspectiva. E apenas mencionam umas poucas parábolas. Isto porque sua concentração está focada em quê? Nos eventos e ações de Jesus e não nos seus discursos. Marcos sabia que, certamente, muitas daquelas pessoas que seguiam a Jesus naquelas multidões estavam cheios de dúvidas com relação à pessoa de Jesus Cristo. Talvez estivessem na mente: será este o Filho de Deus? Será que Jesus não é apenas um lunático? Não é este o filho do carpinteiro? Então Marcos sabia que muitas das pessoas na multidão certamente tinham essas dúvidas em suas mentes. Então, para garantir e manter a atenção da sua audiência, dos seus ouvintes, dos seus leitores, Marcos decide focar o seu alvo nas ações de Jesus. Pois ao observarem os milagres que Jesus realizava, eles poderiam fortalecer a sua fé e convicção de que Jesus viera mesmo da parte de Deus. Por isso que nas palavras de Marcos, os céus se abrem de forma imediata. Este é o meu filho, em quem eu me comprazo. E de repente também o Espírito Santo impulsiona Jesus e ele vai para o deserto. E Marcos não entra em detalhes nisso. De forma imediata as coisas acontecem no Evangelho de Marcos, sem contudo se prolongar em seus argumentos para defender a deidade de Jesus.